Uma brecha, Vera, Andreasa e Madu, na lei ficha limpa pode beneficiar o ex-presidente Lula nas eleições de 2018. Se for condenado em segunda instância pelo triplex do Guarujá, antes do prazo de registro de candidatura, em agosto do ano que vem, a defesa do petista poderá reivindicar ao Supremo Tribunal de Justiça, ao Superior Tribunal de Justiça, melhor dizendo, o direito para ele concorrer. O problema para Lula é que, mesmo eventualmente garantindo a candidatura, esse dispositivo pode acelerar o desfecho do processo criminal, já que o caso precisaria ser julgado com prioridade. Começo esse tema com você, Vera. Você veja que tem especulações para um lado e para o outro, né, o Patrick? Porque tem essa história que está hoje na Folha de São Paulo, essa possibilidade, mas tem uma outra possibilidade que na mesma Folha é abordada na coluna do Hélio Schwartzman e para a qual eu já tinha chamado a atenção aqui há alguns dias, acho que há umas 2 semanas, que é a daquela discussão do Supremo sobre se um réu que está na linha sucessória pode assumir a presidência da República, se isso não pode se voltar contra o pleito do Lula de disputar a presidência. Porque se um réu não pode estar na linha sucessória, ele pode ser presidente da República, mas se um réu não pode estar na linha sucessória, um condenado pode ser eleito presidente da República. Então, eu acho que o Supremo vai ter que pegar todas essas contradições existentes no arcabouço legal sobre o mesmo assunto, que é a possibilidade ou não do Lula ser candidato, e esclarecer antes da eleição, sob pena da gente viver uma barafunda institucional em 2018. Uma barafunda legal, uma barafunda de liminares, uma confusão, e aí sim virá uma suspeita de que está havendo um empastelamento da eleição. Porque se você tem os mesmos dispositivos legais dando margem a leituras opostas e 2 dispositivos legais em contradição entre si, cabe ao Supremo Tribunal Federal, que é a Corte Constitucional do país, esclarecer essa questão. Eu acho que a gente tem aí muito fio solto e desencapado em relação a isso. Então, tanto o TRF deve uma solução antes da eleição, quanto o Supremo tem, sim, de olhar para todas essas diferentes interpretações e dar a sua e a definitiva. E você, Andreasa, como é que vê essa questão? Aliás, você tratou, né, na sua coluna do Globo hoje dessa estratégia do Lula, né? Enfim, como é que você vê essa questão? Essa, meu caro Patrick Santos, meu grande leitor qualificado, fico muito honrado, Patrick Santos, com a sua leitura. Essa tem sido uma das minhas obsessões, né? Eu falo isso aqui no programa há meses, desde que surgiu a delação, a gravação clandestina do Joesley Batista. De que não importa o que aconteça, a eleição em 2018 será judicializada. Já está, já é, né? A Vera mesmo tratou disso agora. Por qualquer lado que você olhe, que você avalie o cenário, você tem a garantia de confusão, de recursos, de guerra de liminares, de um cenário judicializado. É sobre isso que eu escrevo hoje na minha coluna, como você disse. E o Lula se beneficia disso. Para alguém que está condenado a quase 10 anos, no primeiro processo, a outros, né? A possibilidade de judicializar, porque judicializar significa potencializar o seu papel de vítima, que é aquilo que ele tem feito diariamente em todos os rádios do Brasil, né? Onde ele não é sequer entrevistado, ele pega o microfone franqueado e fala o que quer. Ou quando dá entrevista para os jornalistas puxa-sacos, ou quando sobe no palanque para falar para 1.000 ou 2.000 mortadelas, tá no mesmo. Ele está se vitimizando, falando para os seus, investindo na certeza de que a campanha será judicializada. Ele não tem feito outra coisa. Inclusive liberando o seu partido, estimulando o seu partido, o PT, através da Gleisi Hoffmann, para atacar. Eles voltaram a atacar como faziam lá atrás. A imprensa, o Sérgio Moro nominalmente. A Gleisi Hoffmann chamou o juiz federal de covarde outro dia, entre outras coisas. O que isso significa? Significa batalha judicializada. É nisso que ele aposta. E eu sou pessimista, acho que ele será bem sucedido. E você, Madu? Eu acho que, bom, primeira coisa, a leitura do artigo do Andreasa, como sempre, é a leitura obrigatória, né? Desnecessário repetir, mas eu queria dizer o seguinte: a gente tem que abandonar esse lulocentrismo, né? Achar, como o Lula, que o Brasil, o universo, o mundo gira em torno do umbigo dele.
O projeto que o Lula tem para o Brasil, né, o projeto que o PT tem para o Brasil é um só. É o Lula se livrar da cadeia. Que se dane a situação econômica que eles deixaram no Brasil, que se dane os 14 milhões de desempregados, que se dane a miséria, a doença, o atraso. Isso não importa. O projeto que eles têm hoje, que antes eles tinham um projeto de poder. Agora o projeto deles ficou reduzido a livrar o senhor Luiz Inácio Lula da Silva da cadeia. Eu digo o seguinte, o Brasil não pode ficar refém disso. Essa não pode ser a agenda dos brasileiros. Se o Lula é ou não é candidato, se o Lula pode ou não pode ser eleito, se o Lula pode ou não pode exercer o mandato. Né? O Lula está, ao fazer esse tipo de manobra, primeiro ele está desafiando as instituições do país. Ele está, então, desafiando a democracia. Aliás, ele nunca foi democrata, jamais será. Ele é, na verdade, um caudilho misturado com um coronel do Nordeste. Ele é o atraso em pessoa. Então, esse cara ele despreza a lei. Ele usa subterfúgios, né, falhas da legislação, para continuar aí protagonizando palanque. Eu acho que a gente tem que pegar e botar o Lula no lugar onde ele sempre... onde ele deveria estar há muito tempo, na cadeia, e esquecer ele lá e tratar dos problemas do Brasil, que não são poucos nem pequenos, pessoal. É o Lula contra o resto do Brasil. Ora, não vamos perder tempo com isso, não acha não, Vera? Não, acho que a gente não deve se pautar pelo lulocentrismo, até achei ótima essa sua expressão, mas sob pena de ficarmos presos nesse eterno passado, eu acho bom que o tribunal aclare a situação, aclare a legislação, aclare a sua aplicação e parta para... Aí sim, concordo com você, vamos seguir a vida, vamos adiante, que a Justiça Federal julgue o Lula, que a Justiça Eleitoral decida se ele pode ser candidato ou não, e que a Corte Constitucional decida que regras valem e que elas valham para todos. É isso que se espera de uma democracia cujas instituições funcionam e estão ali afinadas entre elas, né?